Saudações tricolores, vamos falar de Fluminense que tem notícia séria, tem notícia importante envolvendo as nossas joias de Xerém. A gente sabe que o Fluminense é um celeiro de craques, tem muitos times espalhados pelo mundo que olham com muito carinho, com muita atenção pelos jogadores que estão na nossa base. Além disso, eles sabem que aqui, infelizmente, eles encontram uma facilidade tremenda na hora das negociações, porque o Fluminense tem um histórico de ser mal vendedor. O Fluminense vende muito mal as suas joias da base e, como vocês viram na capa do vídeo, está bem próximo de acontecer mais um absurdo com venda de jogador saindo de Xerém. Dessa vez nós vamos falar bastante sobre Luan Brito, que tem um interesse fortíssimo do Porto lá de Portugal, e não é a primeira vez que o Porto tenta tirar o garoto do Fluminense. E vamos falar também sobre Calegari, mais um clube europeu tem um interesse na contratação do nosso volante barra lateral direito, e que na última temporada chegou a jogar na lateral esquerda, mas infelizmente sofreu uma lesão e acabou deixando a temporada, mas já bem na reta final da temporada também. Então vamos falar sobre essas duas notícias, sobre esses dois jogadores que podem estar saindo do Fluminense a qualquer momento. Deixa eu me apresentar para vocês, me chamo Gabriel Neves, esse aqui é o canal Quintal Tricolor, aqui a gente está sempre trazendo notícias importantes e atualizadas sobre o nosso tricolor para todo mundo que está aí do outro lado. Dessa vez não vai ser diferente. Mas antes disso, deixe a sua inscrição aí embaixo, caso ainda não seja inscrito, e também já deixe aquele curtir, que é muito importante aqui pra gente. E lógico, assiste o nosso vídeo até o final para não perder nada sobre a informação de hoje. Vamos começar falando sobre o garoto Calegari. Calegari subiu da base do Fluminense, fez algumas partidas importantes no time principal, sempre atuando pelo lado direito da nossa defesa, jogou muito ali pela lateral direita do Fluminense. Em algum momento chegou a se firmar entre os titulares, porém logo depois, com a chegada de alguns jogadores, acabou perdendo muito espaço, principalmente depois da chegada do Samuel Xavier, que dominou a lateral direita do Fluminense já há algum tempo. E além disso, no final do ano passado, tivemos a chegada do lateral direito Guga, vindo do Atlético Mineiro para o Fluminense. Então, o Calegari perdeu muito espaço depois da chegada do Guga, e não à toa o Fluminense já tinha uma negociação bem avançada com o Goiás, porém o staff do jogador e o próprio jogador entenderam que, caso fosse a hora de sair do Fluminense, que seria melhor que o jogador fosse para a Europa. Chegou em um primeiro momento uma sondagem da Udinese e agora chegou também uma sondagem lá do Estoril de Portugal, que tem interesse na contratação do nosso lateral direito, que não vou mentir para vocês, eu já esperava que ele fosse perder espaço. Foi importante em algum momento na lateral direita do Fluminense, mas nunca se firmou de forma unânime. Revezou bastante ali a titularidade pela lateral direita do Fluminense, e realmente a última esperança dele foi aquela sequência que ele vinha ganhando na lateral esquerda, mas infelizmente a lesão atrapalhou muito. Então o Estoril de Portugal tem interesse na contratação do atleta, o Fluminense tem interesse em vender, porém as duas agremiações ainda não conversaram sobre valores. Até o momento está muito no terreno da sondagem e também da especulação. Mas fato é de que o Fluminense não vai fazer nenhuma força para tentar segurar o jovem Calegari para a temporada de 2023. O Fluminense tem que fazer caixa, tá contratando gente, tá trazendo jogador, tá reforçando o elenco. Mas eu não me preocupo mais com o lado financeiro do Fluminense. Já falei isso há alguns vídeos anteriores aí, eu venho falando isso. Se o Fluminense abrir o cofre para contratar isso tudo, quer dizer que as finanças estão em dia. Então eu não me preocupo mais com o lado financeiro do Fluminense, só torço para que, caso o Calegari saia, seja por um valor justo por tudo que ele já apresentou, pelo potencial que tem, e também para que o Fluminense consiga lucrar com a transferência do jogador. E agora vamos falar do assunto principal, que é o Luan Brito. Luan Brito, atacante, filho do ex-atacante do Fluminense, também, e tem mostrado muito potencial. Na Copinha do ano de 2022, fez gols importantes, inclusive saindo do banco de reservas também.
nessa temporada tem chamado a atenção de alguns clubes. Não é só o Porto que tem interesse na contratação do jogador. Porém, o Porto, ao que tudo indica, já formalizou uma proposta ao Fluminense. O Porto quer o empréstimo do atleta por 1 ano, pasmem, sem pagar pela transferência do empréstimo de 1 ano. E além disso, eles querem firmar uma cláusula contratual no valor de 3 milhões de euros. Na cotação atual, esse valor gira na casa dos 17 milhões de reais. E o Fluminense só detém 90, parece que só, mas só porque o valor da transferência, ao que tudo indica, vai ser muito baixo. 90% é um número muito bom pro Fluminense ter do atleta. Porém, como a proposta do Porto não é nada vantajosa na questão financeira, eu acabei dizendo que só 90%. Mas o Fluminense, ao que tudo indica, caso aceite essa proposta do Porto, tudo indica que está bem próximo de aceitar. Realmente vai ser uma proposta horrível e o Fluminense, infelizmente, vai estar aceitando algo muito pouco para o que o garoto tem de potencial. Então o Porto, ao que tudo indica, vai pagar 3 milhões de euros por 80% dos direitos do atleta. Claro, isso em cláusula firmada em contrato. O Luan Brito, a princípio, sai do Fluminense para o Porto por empréstimo de uma temporada. E essa cláusula, claro, o Porto pode ativar ou não. E nesse meio tempo pode surgir algum clube na Europa que queira pagar mais pelo jogador e de repente tirar do Porto. Algo que aconteceu pouco tempo com o Fluminense na questão do Nonato com o Internacional. O Fluminense tinha uma cláusula, não ativou, o Internacional pegou, chegou a uma proposta mais vantajosa e vendeu o Nonato para fora do Brasil. Então pode acontecer também com o Luan Brito, mas acho pouco provável. Na Europa eu acho que é mais difícil disso acontecer. Mas fato é de que o Fluminense, ao que tudo indica, vai aceitar uma proposta muito ruim por um dos jogadores mais promissores da sua base, que é o Luan Brito, que não à toa vem fazendo seus gols pela base e é muito importante, principalmente nas competições onde o Fluminense disputa, como por exemplo a Copinha, onde o Fluminense já está atuando em 2023. É uma proposta muito baixa, eu não aceitaria, mas não sou eu quem assina os documentos do Fluminense. Então, deixe seu comentário aí embaixo para a gente saber o que você achou sobre essa proposta absurda que o Fluminense vai aceitar pelo Luan Brito. Muito obrigado por ter assistido a gente até o final. Não esquece de estar deixando aquele like aí para fortalecer a gente. Se não for inscrito, se inscreve aqui no Quintal Tricolor. Segue a gente também lá no Instagram, @QuintalTricolor. E claro, deixe seu comentário aí e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, rapaziada. Compartilhe o nosso vídeo com todo mundo. E até a próxima com mais notícia do nosso Flusão.